Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e vamos hoje para o nosso 67º vídeo. Hoje continuaremos aqui em Mateus capítulo 10, versos 2 e 3. E antes de fazer a leitura, quero pedir a você que dê um clique aí, curta, compartilhe, comente, né? E toda a interação faz muito bem ao canal. Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 2 nos diz assim, 2 e 3. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Até aqui. Hoje nós queremos conversar sobre esse personagem bíblico chamado Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Como eu disse, nem todos os apóstolos, os 12 que estão mencionados aqui, aparecem também nas outras listas de Marcos, Lucas e João, tem a vida muito conhecida. Aqui está um personagem que ele, até hoje, temos debates bastante importantes sobre a sua pessoa, quem ele era, o que fez, por onde andou, toda essa situação. E queria dizer então, eu acho que a maneira mais simples da gente começar a analisar sobre o Tiago Menor é a gente perceber o seguinte: existem pelo menos 4 Tiagos mencionados no Novo Testamento. Acho que essa é a maneira mais fácil. Vamos eliminando. Primeiro é Tiago, filho de Zebedeu, né? Um dos mais próximos discípulos de Jesus, irmão do apóstolo João, sempre é um dos primeiros nas listas dos apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, né? Aquele trio, né? Muito amigo de Jesus. E finalmente esse Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes Agripa I em Atos 12, aproximadamente no ano 44 da era cristã. Então, esse Tiago é Tiago, filho de Zebedeu, bem conhecido, bem apresentado na Bíblia, nós entendemos bem, o seu apelido era Boanerges, filho do trovão, sabemos disso tudo. Segundo personagem chamado Tiago, ele está citado em Lucas 6,16 e Atos 1,13. Veja você que a Bíblia diz aí Judas de Tiago. Algumas versões colocaram Judas, filho de Tiago. Outras versões colocam Judas, irmão de Tiago. Mas no grego não. Judas Jacob. Judas de Tiago. De Tiago. Não sei se é pai, se é irmão, se é vizinho, se é amigo, se é patrão, se é empregado. Não sabemos nada disso. Apenas temos essa referência. Judas de Tiago. Então, um determinado Tiago que tem algum que identifica esse Judas, né? Esse outro apóstolo que era Judas. Então, um determinado Tiago que identifica um Judas. Pronto, é o segundo. Nós não sabemos nada sobre esse Tiago, a não ser que ele tinha algum relacionamento de identificação com Judas, o não Iscariote, ok? Um outro Judas. Vamos lá. Terceiro Tiago. Terceiro Tiago, eu quero apresentar a vocês, é o irmão de Jesus.
Irmão mesmo. Filho de meio-irmão no caso, né? Filho de Maria e filho de José. Então nós temos aí o meio-irmão de Jesus. Isso está narrado em Marcos capítulo 6, versículo 3, onde a Bíblia nos diz, apresenta vários irmãos de Jesus, sendo que um deles se chama Tiago. Em Gálatas 1,19, o apóstolo Paulo faz referência a Tiago, irmão do Senhor, o que me parece ser o mesmo Tiago. Imaginamos que esse Tiago, irmão do Senhor, acredita-se que ele teve grande influência na igreja primitiva após a morte de Tiago, que nós já nos referimos, filho de Zebedeu. Em Atos 15, provavelmente o Tiago citado em Atos 15 seja esse terceiro Tiago, irmão do Senhor. Citado também em Atos 1,14. Veja que Atos 1,14 diz que a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e os apóstolos por nome estão identificados ali. Então, os irmãos de Jesus ali estavam. Ainda mais, em Atos 12:17, quando Tiago, filho de Zebedeu, já tinha sido morto nos versículos anteriores, Pedro deixa um recado para Tiago. Qual Tiago? Provavelmente esse irmão do Senhor. Ainda mais, imagina-se que 1 Coríntios 15, verso 7, onde a Bíblia nos diz que Jesus apareceu a um, apareceu a outro, e Paulo diz que apareceu a Tiago, também seja uma referência ao irmão do Senhor. Segundo Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, Tiago foi morto, chamado Tiago Justo, apelidado Justo, foi morto por ordem do sacerdote Anano no ano 62, por apedrejamento. Então, esse Tiago, irmão do Senhor, também é um terceiro personagem chamado Tiago. Finalmente, nós temos aqui um quarto Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu, citado aí na lista de Marcos, capítulo 3, versículo 18, Tiago, filho de Alfeu, aí está, né? Também interessante pensar o seguinte, esse Tiago, em Marcos 15, verso 14, ele é chamado de Tiago o Menor, fazendo referência aí, uma distinção entre Tiago, provavelmente apóstolo, e fazendo diferença de Tiago, filho de Zebedeu. Então, era Tiago, filho de Zebedeu, apóstolo, e Tiago, o menor, apóstolo, ou Tiago, filho de Alfeu, também, o mesmo Tiago, conhecido na história como Santiago Menor, né? Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, você deve estar pensando assim, e outros pensaram também, né? A Bíblia diz que esse Tiago é filho de Alfeu, mas também em Marcos capítulo 2, verso 14, diz que Levi, que é Mateus, é filho de Alfeu. Então significa que Mateus era irmão desse Tiago menor? Não. Por que não? Porque geralmente os irmãos são colocados juntos. Pedro e André, Tiago e João. Geralmente Mateus aparece associado a Bartolomeu, não como irmão, mas a dupla, vamos dizer assim, né? É colocado geralmente sempre pertinho ali do Bartolomeu. De forma que nós achamos que são dois homens chamados de Alfeu.
Então, um era o pai de Levi, Mateus, e outro pai desse Tiago. Então, nós temos aqui que Tiago, filho de Alfeu, é esse Tiago menor, que nós sabemos pouquíssimo dele, mas pouquíssimo dele mesmo, tanto nas Escrituras quanto na tradição. Muitos escritores e estudiosos católicos de origem católica, de pensamento católico, eles fazem questão a maioria faz questão de dizer que esse Tiago, irmão do Senhor, é Tiago o menor, ou Tiago, filho de Alfeu, ou São Tiago. A maioria faz essa mistura. Eu não gosto dessa linha de raciocínio pelo seguinte, simplesmente pelo seguinte, que todos nós sabemos nas Escrituras Sagradas que Tiago, esse menor, ele não pode ser Tiago, irmão do Senhor, porque os irmãos de Jesus só creram nele a partir da sua ressurreição. Por exemplo, você vê em João capítulo 7, que os irmãos de Jesus não criam nele. Então, eu não gosto dessa ideia de misturar os Tiago. Então, eu vou insistir com essa ideia. Nós temos, para resumir, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, Judas de Tiago, um Tiago que a gente não sabe quem é. Nós temos aqui Tiago, o irmão, meio-irmão de Jesus, e nós temos Tiago menor, ou Tiago, aquele que não é Tiago, o filho de Alfeu, o Tiago menor. Então, esse é apóstolo quase invisível, que nós sabemos muito pouco dele. Por último, diria que a epístola de Tiago parece não ser escrita por Tiago menor. Essa é uma outra questão que podemos discutir em um outro momento no livro de Tiago. Eu acredito que Tiago, que escreveu a epístola, seja o meio-irmão do Senhor, o Tiago justo, o líder de Jerusalém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que você não fique embolado com tanto Tiago aí no Novo Testamento. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.